que a grande notícia fica para o Fernando, né? Não só pelos gols, mas agora por essa notícia do Central da Toca, que vem trabalhar junto com a equipe do Tite, que vai disputar o Campeonato Mineiro. Perfeitamente, né? O Fernando que marcou nos 2 jogos, né? Fez o gol da vitória ontem. Pouco antes ele tinha dado uma bicudaça lá que o goleiro tinha feito uma defesa impressionante. E logo depois ele conseguiu fazer com oportunismo ali, né? O Fernando foi bem fazendo esse gol. Teve alguém que falou, né? Pô, mas é a 15ª copinha do Fernando, né? Não, é a 3ª copinha dele no Cruzeiro. Mas ele foi chamado, a matéria tá lá na Central da Toca para quem quiser acompanhar, inclusive. O Fernando foi... Aí, ó, tá na tela para que vocês possam ver também. O Fernando foi chamado aí pelo técnico Tite, pela comissão técnica, para integrar o grupo do Cruzeiro neste momento. Não significa que ele vai ficar no principal o ano todo, né? A mesma situação de vários outros jogadores, já tem 10 nomes que estão na Copinha e estão trabalhando na pré-temporada. E olhando assim, começa com você, Caio, o Cruzeiro não tinha ali um centroavante reserva, né, nesse primeiro time, já que a gente considera que o Caio Jorge, Matheus Pereira, esses principais jogadores não vão para o primeiro jogo. Então o Fernando, ele de certa forma vem para ser um reserva, uma opção para o Neiser, né, porque o Neiser deve ser o centroavante titular, e as outras opções que a gente tinha treinando ali seriam o Ryan e o Kenji, que são mais pontas, né? Exatamente, né? Esses 2 últimos que você citou são jogadores que atuam mais principalmente pelo lado esquerdo do campo, né? O Fernando é um cara que pode atuar aberto também, mas já há algum tempo tem se acostumado mais a jogar como referência. Me surpreendeu e espero realmente que o Fernando, se tiver alguns minutos, possa estar aproveitando, né? A gente sabe que, principalmente nos 3 primeiros jogos do Campeonato Mineiro, o Tite pensa bastante em um time alternativo, em dar minutagem para garotos, para jogadores reservas. E aí, quem sabe, o Fernando, por mais que não venha a ser titular, possa estar entrando ao decorrer das partidas. O Fernando já teve outras oportunidades no profissional. Vale lembrar que em 2023 foi um jogador que teve minutos pelo profissional em um contexto muito delicado, é bem verdade, mas já há alguns anos teve aparições, infelizmente não aproveitou da melhor maneira, já teve seus problemas fora de campo, mas quem sabe agora um pouco mais maduro ele possa estar se apresentando melhor, né? Certamente vai contar com o apoio do torcedor, já está contando com o apoio da comissão técnica. O Fernando, inegavelmente, tem qualidade, é um jogador que tem arranque, que tem explosão, que tem uma qualidade na finalização. Acho que precisa ficar um pouquinho mais atento com a parte física, né? Ainda mais se tratando de profissional. Mas vamos ver, fico curioso. Você estava até falando, Emerson, sobre uma opção ao Neiser, é assim que eu imagino que deve ser o Fernando. A gente tem que ver como que vai ser o aproveitamento do Chico da Costa, que ainda não foi oficializado, mas que pode vir a ser uma opção já nesse início de Campeonato Mineiro. E aí, se o Chico vier a ser, talvez o Fernando fique até um pouco mais para trás na disputa. Mas fato é que ele já chamar a atenção do Tite logo de cara e ser chamado para uma participação na estreia do Campeonato Mineiro é algo significativo e que precisa mexer com o brio do Fernando. Eu não gosto de falar pelas pessoas, sabe? Mas, na minha percepção, é a grande oportunidade da carreira do Fernando até esse momento. Entendo que o Caio falou muito bem, ele já teve outras oportunidades no profissional do Cruzeiro, mas o Cruzeiro de 2023 e o Cruzeiro de 2026 são cruzeiros bem diferentes, assim, tanto em pretensões esportivas, quanto em qualidade de elenco, em estrutura. Então, assim, não acho que ele já teve em suas mãos uma oportunidade tão preciosa quanto essa, e aí cabe a ele, né, meninos? Cabe a ele aproveitá-la. Acho que o aspecto físico preocupa e no contexto do profissional é diferente. É bem verdade que quando a gente assiste o Fernando na Copinha, nesse contexto de sub-20, em especial o Cruzeiro que foi para a Copinha com um time muito jovem, né? Ele sobra nesses primeiros jogos, ele sobrou, e aí não é sobre os gols apenas, é sobre a atuação. Dá para ver que ele está muito acima ali da média dos demais, mas o contexto do profissional é bem diferente. Então, acho que ele tem uma baita oportunidade de integrar esse grupo que está trabalhando
pelo Campeonato Mineiro, e aí cabe a ele mostrar que tem condições de fazer parte desse grupo, né? Nem todos que estão ali vão fazer parte do grupo profissional do Cruzeiro para 2026, porque a lógica de montagem desse elenco é outra. Realmente só os melhores vão ficar aqui para disputar as competições profissionais em 2026, mas ele vai ter a oportunidade, assim como todos os atletas ali estão tendo, para se mostrar com a mesma estrutura, com as mesmas condições, e aí cabe a ele. Tomara que tenha cabeça boa, porque talento inegavelmente ele tem, para aproveitar bem as suas oportunidades, até porque, né, Caramujo, está estourando a idade sub-20, Fernando está com 20 anos, então é um momento mais do que decisivo, um ano mais do que decisivo na carreira profissional dele no futebol. Estourou a idade, né? Ele já, inclusive, depois da Copinha, ou ele é integrado ao elenco principal, ou ele precisa sair, né? Porque ele não vai poder jogar mais os outros torneios pelo sub-20. Curiosidade, vocês lembram quando foi a estreia profissional do Fernando? Eu acho que foi naquele Cruzeiro 0, Flamengo 2, né? Que isso, no hein? Mineirão. Estava presente. O menino é bom, o menino é bom. Inclusive, Tite era treinador do Flamengo, Estreia né? do Tite no Flamengo. Estreia do Tite. Olha aí, hein? Veja Rapaz. você, olha aí o destino dizendo que vai dar certo. Ou não, né? Vai saber, o destino faz o que ele quiser. Mas enfim, sabe quem também saiu do banco nesse dia? Gabriel Barbosa estava no banco do Flamengo. Ah, gente, vamos parar de falar nisso, porque foi um jogo horrível, por sinal. Mas enfim, o Fernando fez a estreia profissional nessa oportunidade. Entrou 5 minutos ali na reta final, eu lembro que até entrou bem. 2024 ele jogou 3 partidas pelo profissional do Cruzeiro, ali no Campeonato Mineiro, e aí depois teve aquela polêmica, né? Digamos, não foi a primeira, inclusive, né? Aquela polêmica dele e do João Pedro, né? Ali que depois que o Cruzeiro foi eliminado da Copa do Brasil, apareceu eles ali fazendo uma festa, né? Não sei o que tinha para comemorar, mas enfim, às vezes para esquecer, né? Faz parte também. E aí depois o jogador não teve mais oportunidades no profissional do Cruzeiro, mas uma coisa que eu achei muito legal que o Myron falou na entrevista aqui para Samuca TV é que ele disse: se o Fernando tá indo para a Copinha é porque o Cruzeiro acredita nele. Né? E assim, é um jogador que não é a segunda chance, né? Já é a terceira, talvez a quarta, é um cara que já teve algumas oportunidades no Cruzeiro. Nos empréstimos aí, na Ferroviária, no Maringá, ele não conseguiu ser determinante. Vocês conseguem ver assim elementos num Fernando, digamos, agora com braçadeira de capitão? Talvez isso coloque um pouco mais de responsabilidade no jogador para assumir mais, mesmo que esse é o momento, e como a Rafa falou, é agora ou nunca, pelo menos pensando com a camisa do Cruzeiro, até porque é o último ano de contrato dele. É um cenário interessante. É um Fernando que talvez esteja mais maduro, mais responsável. Eu até estava vendo e dando os créditos, né? O Crias Atoque, que faz um grande trabalho, postou números do Fernando na Copinha, 16 participações em gols em 22 jogos, né? Então, realmente é um cara que sempre que disputou a Copinha foi muito bem. Já é uma terceira edição de Copinha dele, então... Quarta edição de Copinha, né? Quarta edição de Copinha do Fernando. Então, realmente, é um cara que está muito maduro nesse sentido de sub-20 e, inclusive, tendo poder de liderança, né? Sendo uma referência para os garotos que estão chegando, para os mais novos. E a gente sabe que nessa edição em específico da Copa São Paulo de Futebol Júnior, muito por conta desse calendário diferente do profissional, tem mais jovens do que o natural, né? Porque tem muita gente um pouco mais experiente que está aí já com o profissional. Então, tomara que o Fernando possa fazer diferente enquanto estiver em campo. Eu não sei, sinceramente, se ainda está em tempo dele ter uma trajetória mais longa com a camisa do Cruzeiro. Eu acho que pelo menos o Cruzeiro pode aí, quem sabe, conseguir uma boa negociação em torno dele, porque ainda é jovem, tem potencial e o Campeonato Mineiro é uma oportunidade para isso, né? Para quem sabe o Cruzeiro fazer um pouco de dinheiro com o Fernando. Mas se ele conseguir dar um passo a mais e se mostrar útil para esse elenco do Cruzeiro, vai ser algo espetacular, com certeza. O Cruzeiro começa a temporada com o Caio Jorge como seu principal centroavante, o Neiser Vidia Real como uma grande joia do futebol sul-americano, que tem a mesma idade do Fernando, mas mesmo no contexto de sub-20 tem uma carreira bem diferente já da do Fernando, isso é super válido de ser pontuado, está passos consideráveis à frente do Fernando, e o Cruzeiro vai atrás do Chico da Costa para essa posição, um pedido do Tite, se não nominalmente o Francisco da Costa, um jogador com essas características. Então, aquilo que o Cruzeiro fez em relação à montagem do seu elenco
nos dava, inclusive, a sensação de que o Fernando talvez nem estivesse nos planos para ser aproveitado no profissional, inclusive nesse período do Campeonato Mineiro. Me parece que começa, assim, degraus bem abaixo do restante, e aí vai precisar encarar essa oportunidade de jogar o Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro como a oportunidade da vida, a oportunidade de se mostrar. Eu acho que grandes atuações podem sim fazer com que a comissão técnica olhe para ele com outros olhos, no sentido de ser oportunizado dentro do clube, mas a tendência nesse momento é muito mais isso que o Caio citou, de ele... de repente o Cruzeiro tentar uma negociação pelo atleta, porque infelizmente o futebol é muito cruel, né? Você tem que ir muito jovem, acertar muito e ainda dar um pouquinho de sorte para que as coisas aconteçam. É um mundo muito concorrido, em especial num clube do tamanho do Cruzeiro, que está com o elenco que está hoje, né, Caio? Que, querendo ou não, proporciona menos oportunidades para os jovens. Realmente só vai conseguir jogar aqueles que se destacam muito, e talvez o timing do Fernando para ter mais oportunidades tenha passado. Aqui no Cruzeiro, né? Em outros clubes, não.